esquenta e eu vou apresentar esse convidado especial. Olha, vou caprichar nessa apresentação. Companheiro de Série B do meu amigo Victor Loyola, titular de um bom... Não. Champions B. Champions B, ok. Então Ao vamos respeito. reformular. Companheiro de... Série B Premium. É isso aí. Esse ano é Série B Premium. Companheiro Depois vai tudo subir. Depois. Companheiro de Champions B do meu amigo Victor Loyola. Dono de um senso de humor que me saiu com a seguinte piada enquanto a gente conversava aqui, falando sobre os hábitos dos gaúchos e dos cearenses se espalharem pelo mundo, que se encontrarem vida em Marte, ou é gaúcho ou é cearense. Filho mais velho de 4 irmãos, pai de 2 filhos, avô de 2 netos, o Caetano e Helena. Ele é engenheiro eletricista, trabalhou 40 anos na Petrobras, trabalhou desde 1976, vai vendo aí se fiz minha lição de casa. 20 anos como coordenador de projeto, é um mestre fresco aí, né? Recentemente mestre, tem livro escrito, mas antes de tudo ele é gremista e boa praça. Hoje a gente tem a honra de receber aqui, deixa eu contar uma historinha, nós temos um grupo chamado Papo de Boteco, o pai fundador é o Victor Loyola, reuniu uma turma de primeira, eu não sei o que eu estou fazendo lá, mas eu agradeço, né? E dentre nós temos o nosso decano, o Márcio Hervé, pô, cara fantástico, gente boa. Acho que a gente demorou para ter ideia de convidar ele para estar aqui um dia batendo um papo com a gente. Então hoje eu tenho a honra, juntamente com o Victor, meu amigo, com a sua cabeleira de fazer inveja aos menos dotados capilarmente, nossa amiga Tatiana, que abrilhanta sempre os nossos encontros, ele, o nosso operário padrão, Marcelo Butcherman, né, que pega os assuntos e destrincha como se fosse um açougueiro. Hoje nós temos o prazer de receber o nosso amigo Márcio. Márcio, seja muito bem-vindo, hein? Pô, cara, muito obrigado, né? Como dizem os jogadores que estão, espero estar à altura do time e tudo faremos por uma vitória vitoriosa para as nossas cores, né? Claro E que você bola para frente. veio para somar, não veio para dividir, Vim né? para somar. É E você esqueceu de mencionar que eu sou o único setentão da turma, né? 70 anos. Ninguém Mas diz, tudo bem. ninguém diz, porque ó, que nem eu, por exemplo, tenho 55, mas rodei com pneu murcho, estrada de terra, tô estragado, mas tudo bem. Bom, nós tínhamos, nós vamos resgatar hoje, hoje um hábito que é o seguinte: durante muito tempo, né? Aliás, nós começamos, hoje nós estamos na 115ª edição, né? O nosso 115º encontro, e a gente começou o nosso bate-papo aqui, como eu explicava para o Márcio, né? No começo ali da pandemia, na impossibilidade de se reunir pessoalmente, vamos marcar um bate-papo pelo Zoom. E aí eu tive a brilhante ideia, pensei comigo, eles nunca vão aceitar, né? Eu falei, pô, vamos gravar. E o nível de retardamento dos caras era similar ao meu, e eles toparam gravar, e assim nós estamos no 115º encontro. Durante muito tempo, a nossa tradição era começar com o Victor aqui, fazendo um report sobre a pandemia. Recentemente a gente mudou um pouquinho, nós temos o Gutermômetro aqui falando das pesquisas, mas hoje, né, excepcionalmente hoje, nós vamos voltar um pouquinho, porque, Vitor, a pandemia parece que é uma página virada, só que vai ficar aí uma sequela, uma história, as suas consequências. Sim, eu queria, para a gente começar o nosso bate-papo, cada um de nós aqui fazer um balanço, uma impressão, que mundo que é esse que vem depois da pandemia, como é que você viu a pandemia, qual é a perspectiva aí que você encara, você, especialmente você que se debruçou tanto sobre os números, né, ao longo dessa agonia aí, cada dia era um dia menos para a crise, para o final da crise. Isso, frase inspirada em um grande filósofo. Um grande filósofo, tudólogo, um grande tudólogo. Tudólogo arte, né? Isso. Olha, eu acho que já acabou faz tempo, né? E apesar de não ter acabado oficialmente, o pessoal ainda carrega lá a bandeira, né? Estamos ainda em pandemia. Mas eu acho que são várias lições, isso aí não cabe estar em um programa só. A ideia é Mas eu jogar a diria que, conversa e a gente vai desenvolvendo aí. eu diria que, em geral, como era um elemento desconhecido no começo, né? As pessoas, quando não sabem o que vem pela frente, tomam posturas sempre mais conservadoras. Isso aconteceu na largada. Mas eu acho que, com o decorrer do tempo, houve um overreact generalizado em relação aos temas vinculados à pandemia. Tanto essa questão de máscara, a questão do fechamento das coisas, a própria vacina, enfim. Eu acho que houve um overreact. Muita gente
perdeu o senso da razão, panicou, né? Entrou em pânico. Acho que até o senso do ridículo, né? Até hoje, não, eu vejo gente de máscara em local aberto. Sei lá, né? Cada um é dono das suas escolhas, mas eu fico pensando o que se passa na cabeça da pessoa, que medos ela tem, né? Local aberto de máscara hoje. Então, assim, ela deixou marcas aí muito significativas, né? E uma delas talvez tenha sido a ditadura digamos assim, do medo. Ditadura do medo, não, mas também assim, a ditadura de uma narrativa principal. Né? Então você não tinha o direito de discordar nem de questionar nada. Eu acho que isso foi muito ruim. E aí não estou nem me referindo ao lado político, de políticos levantando bandeira A, B. Estou falando tipo, vai ter que fechar tudo por quê? Assim, cadê os números? Por que se prova que tem que fechar tudo? Por que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo? Então, uma espécie de monopólio da verdade, né? Que mesmo um país que no começo foi lá e desafiou isso, que foi a Suécia, foi meio que marginalizado. No final, olhem os números da Suécia e ele passou pela pandemia, provavelmente sofrendo muito menos que todo o restante com medidas muito mais racionais ou flexíveis. Foi uma loucura muito grande esses 2 anos. As pessoas, de fato, muitas perderam a razão e perderam até o senso crítico, né? Eu acho que isso aí vale uns 10 papos de boteco. Isso aí dá elementos até para um livro, sabe? Felizmente acabou. Eu acho que quanto mais o tempo passa, mais a gente vai esquecendo isso aí, né? E vai voltando à normalidade plena. Eu só não sei que se acontecesse de novo, a grande pergunta é: teríamos aprendido com o que passou e feito as coisas diferentes? Não sei. Essa é uma pergunta que eu não tenho resposta. Mas nós vamos ver ainda a pandemia nos números, tá? Porque quando a gente fala de excedente de óbitos, muito provavelmente nós vamos ter para os próximos 2 anos menos óbitos. Mas é uma outra conversa. Que a pandemia, no fato, antecipou óbitos que ocorreriam mais ou menos de forma natural. Bom, parabéns, Vitor, foi excelente. E o Vitor, como relator, né, tinha o primeiro voto. Agora eu vou passar o voto aqui para a Tati, fazendo uso aqui do meu cavalheirismo. E como ela é a mais jovem entre nós aqui, por favor, Tati, e você, como é que você viu aí, em cima do que o Vitor comentou, essa questão da pandemia? Qual é o seu olhar sobre tudo isso que aconteceu? Bom, primeiro, o meu grande arrependimento foi não ter conhecido o Vitor antes, porque eu fui uma das que panicou. Eu era aquela que perdeu completamente, assim, a noção, né? Eu estava muito nervosa, me isolei completamente numa Você casa. limpava com álcool as sacolinhas do supermercado? Por quanto Fazia tempo? tudo isso? Eu nem ia no supermercado, eu era delivery com alquinho quando chegava. Não, mas por quanto tempo isso? Por quanto tempo? Porque essa sua reação foi normal no começo, né? Mas depois a coisa foi voltando a... Por quanto tempo você foi mantido em cativeiro? Fiquei bastante tempo, mas uma hora eu comecei a me revoltar também, principalmente com 3 crianças dentro de casa. Vocês imaginam o grau de enlouquecimento da mãe, tendo que fazer homeschooling. E uma hora eu comecei a perceber que a coisa passou de qualquer bom senso, que as crianças precisam ir para a escola, que eles não são grupo de risco. E aí eu comecei a advogar por isso, e aí começou aquela pancadaria que foi o que o Vitor falou, né? Muita gente muito crítica, não aceitava uma opinião diferente da sua, né? Você quer matar os professores e as famílias das crianças, então... Você chegou a ganhar, porque tem uma gradação, né? O penúltimo grau que equivaleria, por exemplo, a você ser um coronel, é o de negacionista, e até você ganhar o selo genocida. Você chegou a ganhar o selo genocida? Não, eu não cheguei nem a negacionista, porque tá. Eu fui crítica em todo momento, assim, de pandemia mesmo, a gestão do Bolsonaro, não tanto por ele ser contra o lockdown, porque eu mesmo nunca me convenci muito disso,
mas por uma extrema insensibilidade na fala dele, umas coisas completamente patéticas, ele mostrando a cloroquina para EMA lá no Planalto, e aquelas, enfim, defesas de tratamento precoce que não tinha embasamento. Então, eu não fui para a categoria... Você não chegou ao nível negacionista? Não, e muito menos no graduação Genocida. genocida. Eu conheço muitos genocidas. Mas muito por aí. feliz que saímos dessa, e com muito aprendizado e com muita novidade que ficou para o bem também, né? Nós aqui no Zoom, né? Que virou uma coisa super normal e super boa, prática, né? Não, tem efeitos colaterais positivos, né? Existem. Tipo, a gente ter sobrevivido? Não, Também. tipo, essa questão do trabalho remoto é um efeito, é um paradigma, né? Anteriormente, poucas empresas consideravam que poderiam funcionar remotamente. Hoje não, hoje não existe mais aquele mundo anterior, não volta mais, né? Eu trabalho num lugar em que 90% da população não vai fisicamente para o trabalho, 40% estão fora de São Paulo. Então, isso era inimaginável antes. E hoje isso é factível, né? Por mais que eu acho que o face-to-face é sempre melhor, mais efetivo, mas para boa parte das situações, uma reunião como essa aqui, ela funciona super bem. Acho que ela trouxe muitas mudanças de comportamento. Já tem tantas implicações, né? Então, esse lado eu achei um efeito colateral positivo, que acaba te dando mais flexibilidade da agenda, né? Então, você pode ter até um convívio maior com família, então, você pode se organizar de uma maneira diferente. Eu achei muito... Esse foi o lado bom, né, que surgiu com a pandemia, que muda um pouco Eu não vou a derivar maneira como você muito. encara o trabalho. Eu não vou derivar muito, que eu quero passar a bola para o Xará aqui, até lembrando que um dos bate-papos especiais que a gente teve foi com o Flávio Abdenur, né? Que fez um trabalho lá, um meta-estudo lá sobre a questão dos estudos sobre o tratamento precoce, né? E que ele chegava ali nos estudos dele, a gente teve, nossa, lembra? A gente o maior cuidado, né? Para o YouTube não derrubar o conteúdo, né? E parece que aquilo que ele adiantava para a gente já está sendo confirmado aí. Mas uma coisa que você falou, Vitor, é que eu acho que, assim, eu concordo com você, aqui na empresa a gente vive a mesma coisa, mas a legislação ainda não está preparada para essa nova realidade. Isso talvez seja alguma coisa aí que na curva do tempo comece a surgir aí um questionamento. Xará, e você? Qual é, que é a sua impressão? Posso colocar duas pimentas para o Xará e para o Márcio comentarem em cima do comentário da Tati? Que ela falou do comportamento ridículo do presidente, né? Por favor. Eu acho que se não fosse esse comportamento ridículo, ele hoje estaria disparado na frente. Também concordo. Eu acho que a Aí eu comunicação passo a dele... bola para o Guterman e para o Márcio. Vocês acham isso também? Não. E, aliás, deixa eu saudar aqui. Que bom que o nosso zagueiro central está chegando, porque eu tenho certeza que ele vai dar uma excelente contribuição. Rodrigão, eu estou passando a bola para o Marcelo Guterman, mas o nosso primeira rodada aqui, e você vai falar, é sobre um aspecto geral da pandemia, né? Você que foi durante muito tempo muito crítico, né? Você foi um dos primeiros casos que falou que se tiver que ter um isolamento, tem que ser do grupo mais exposto, mas enfim, vai chegar a sua vez aqui. E aí, Xará, você concorda com o que o Vitor falou? Eu, de antemão, concordo que a comunicação do Bolsonaro foi pífia durante a pandemia e que isso, talvez hoje ele pudesse ter uma posição mais confortável? Concordo, pessoal, na questão da vacina. Eu não ia tocar nesse tema, o Vitor provocou. Para mim, isso é o de menos aí na análise dos efeitos da pandemia. Eu ia comentar dois outros pontos, mas para não deixar o assunto no ar, eu concordo, e principalmente a questão da vacina, já que já falou várias vezes, ele perdeu a chance de ser o herói, né? Porque a gente, na prática, não teve grande diferença entre aquilo que foi feito e aquilo que poderia ter sido feito. A diferença é mínima. E, no entanto, o discurso foi absolutamente inadequado, né? Então, ele perdeu realmente a chance de capitalizar, né, em cima desse assunto. Bom, eu queria só tocar dois pontos. Primeiro, a questão das escolas, foi um crime o que foi feito, né? Lobby dos professores, basicamente, que impediu a volta das escolas num tempo razoável. Essa é uma geração que vai demorar, nós vamos demorar uma geração para recuperar isso aí,
né, das crianças pequenas, principalmente na escola pública, foi um crime que foi feito. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é essa questão que o Vitor levantou do trabalho remoto, que é uma mudança, que é uma revolução, ela ainda está no início, ela está gerando tensões nas empresas, entre gerações e entre culturas, entre gerência e subordinados, a depender da cultura das empresas. Esse é um negócio que ainda está em desenvolvimento, que vai levar ainda alguns anos para se chegar a um novo normal, né? As empresas estão testando modelos, e tem empresa que não, por questão cultural, não vai conseguir se adaptar, vai ter que ter um outro tipo de funcionário. Enfim, o mercado de trabalho está em aberto, né? É isso que eu estou observando. Como isso vai vamos dizer assim, se estabilizar, eu não sei ainda, né? Mas vai mudar, está mudando, e eu acho que nós estamos ainda no início desse processo. A pandemia foi só o start, né? Ô, Márcio, ao fazer a minha lição de casa aqui, eu me deparei com uma live que você fez em outubro do ano passado, por sinal muito interessante, e o tema era exatamente esse, né? Coincidentemente, a gente pautou isso aqui sem que eu tivesse visto, e você falava exatamente disso. Eu queria que, assim como o Xará, a Tati, o Victor, você desse a sua impressão, assim, qual que é o seu balanço da pandemia, né? O que foi, o que vem por aí. Você fez colocações interessantes lá. Queria que você compartilhasse aqui com a gente. Bom, em primeiro lugar, só pegando um gancho aí de alguém que falou que o Bolsonaro perdeu muitos pontos, antes do Bolsonaro, o Trump perdeu uma eleição que estava ganha, né? Era considerado ganha, por causa da pandemia, né? O Trump meteu os pés pelas mãos e perdeu uma eleição que era até final de 2019, lembrando que a eleição dos Estados Unidos foi em 2020, né? Até final de 2019, o Trump era favas contadas, estava ganho, estava reeleito e jogou tudo fora. Bom, quanto ao... tem muitos pontos aí, mas só para ficar num ponto que vocês falaram, e que eu sempre prestei atenção nisso, foi a história do trabalho remoto, né? O que aconteceu? Eu costumo dizer isso, né? Antigamente, você tinha dois reinos, tinha o reino da casa e o reino do trabalho. E para sair do reino da casa e chegar no reino do trabalho, tinha um vale escuro, horrível, chamado o Vale do Trânsito, também conhecido como Vale do Inferno. Então, as pessoas perdiam 4, 5, 6 horas por dia no danado do trânsito. E nós já tínhamos tecnologia há muito tempo para fazer trabalho remoto. A tecnologia já era dominada, já dá para fazer. Mas o ser humano é preguiçoso e precisa, né, de uma chacoalhada. E a chacoalhada veio, e tanto é que em 6 meses todas as empresas se adaptaram ao tal do home office. Eu escrevi um artigo no LinkedIn há algum tempo, dizendo assim, não tenho mais filhos, tenho stakeholders, o que eu faço? Né? Porque a contrapartida, a Tatiana acabou de falar sobre isso, quer dizer, muito prazer, Tatiana, a gente nunca se falou antes, né? Mas porque isso não mudou apenas o problema, metade do problema é o problema da empresa que o Guterman falou com propriedade, né? A outra metade é o problema de administrar a tua casa, porque a partir de um determinado momento, né, aquilo que era, né, o casal passava o dia inteiro fora trabalhando, os filhos na escola e de noite se juntavam, encomendavam uma pizza e ia todo mundo dormir. Era assim que funcionava. E, de repente, todo mundo teve que sentar em volta da mesa e dizer, olha, nessa mesa vai ser escritório do papai, escritório da mamãe e sala de aula dos dois filhos. Como é que a gente faz? Tem 2 jeitos de resolver. Um é a pessoa aprender a negociar, aprender a conversar, que muita gente não sabia. O cara sabia trabalhar na empresa, mas não sabia dar bom dia para o filho, né? E o outro é você chamar para porrada tudo e dar...
Pode falar palavrão? Não sei. Bom, Pô, aqui você pode tudo, liberdade de expressão total. o cara pode tacar um foda-se e vida que segue. Né? Então, esse é o ponto. Isso que é bonito, né? A gente vê um foda-se com autoridade, né? Exatamente. Bacana isso, né? Aos Dito na minha 70 anos boca, você dá um foda-se, é muito dito na minha mais. boca, não Tem teria o muito mesmo mais elan, conteúdo, Assim, né? não Tem um bonito. conteúdo, né? Tem É um foda-se com conteúdo. Sim, né? sem dúvida, muito Mas, bom. enfim, resumindo a história, né? Para a gente não se estender muito. Então, a boa consequência da pandemia foi que ela deu um empurrão nessa história do home office, né? E agora, as mazelas estão aparecendo agora, porque você está em casa, alguém tem que lavar a louça, alguém tem que... Quer dizer, tudo isso tem que ser resolvido dentro de casa e no escritório. Né? E, só fechando com mais um aspecto, mais uma bola levantada aí, um país que ainda segue uma CLT, que é do tempo do Getúlio Vargas, a gente vai morrer, né? A gente vai morrer. Tentar adaptar home office a CLT, meu amigo, acabou, é melhor acabar, fecha o país e aluga. Né? Então, basicamente, eu tenho essas visões, né? Essa visão do que virá depois, principalmente essa questão do home office, que vai ter que ser administrada tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista de vida pessoal e familiar. Fechei. O Rodrigão teve que dar uma saída, então eu vou me antecipando aqui os aspectos para mim. Ah, o Rodrigão está de volta. Então, Rodrigo, eu vou aproveitar um pouco desse otimismo aqui ao final do março, né? Então, que o nosso maior baluarte do otimismo, infelizmente, não está aqui hoje, que é o Cleveland, né? Aquele posto de positividade. E vou passar a bola para você. Eu queria ouvir, e especialmente você, assim, do fundo do meu coração, eu estava falando antes para o Márcio, né? Que eu sou um paraíba esperto de me cercar de gente boa, né? E é muito legal ter ouvido vocês quatro. Tenho certeza que com o Rodrigo não vai ser diferente, porque cada um trouxe uma perspectiva e um comentário muito interessante. Mas eu tenho certeza que o do Rodrigo não vai ser diferente, porque o Rodrigo, desde o começo, tinha posições muito claras e ele, por exemplo, muito provavelmente chegou a ganhar o selo negacionista com facilidade e acredito que ele foi um dos laureados com o selo genocida. Fala um pouco aí, Rodrigão, da sua experiência, você que é do mundo acadêmico aí, que até ontem estava usando máscara em sala de aula. Para falar da pandemia. Tem várias observações a serem, várias notas, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, desde o início, eu me posicionei contra o isolamento horizontal. E, por várias razões, né, eu achava que aquilo não era a solução para o problema. Aquilo foi vamos dizer assim, uma política assodada dos gestores públicos naquele momento. Foi baseada em simulações que se provaram falsas, né? Mas tiveram o selo da ciência, especialmente do Imperial College. Mas aquilo não fazia o menor sentido lógico para mim, no caso, né? Eu assumo toda a responsabilidade. Para mim, aquilo não tinha o menor sentido de ser feito e estava desconsiderando os custos daquela política que estava sendo adotada. Então, assim, hoje, passados 2 anos e meio do início da pandemia, né? Os artigos científicos estão mostrando que a política, de fato, foi a pior coisa que poderia ter sido feita. Não teve nenhum planejamento, não teve nenhuma fundamentação científica. Não sei por que os economistas não foram ouvidos, mas eles geralmente não são ouvidos mesmo, então não faz muita diferença. Foram ouvidos médicos. Isso causou alguns problemas na família. Por exemplo, minha irmã é médica, e eu tive discussões com ela a respeito disso, porque ela apoiava o isolamento horizontal, e eu Ela apoiava a economia, a gente vê depois. Eu não diria isso, mas assim, ela falava que aquela era a solução. Ela é médica da Unicamp, e essa foi a solução da Unicamp, de todas as instituições, de todas as universidades, né? Unicamp Até teve uma se destaca muito pelos universidade... seus economistas, né, Rodrigão? Oi? Unicamp que se destaca muito pelos seus economistas, né? Pois é. Mas eu acho que, não sei, deve ter tido uma adesão, né?
Então, assim, isso do início da pandemia. Teve a questão, nem vou falar muito da questão do tratamento ambulatorial, que logo de início, em maio, eu assinei um manifesto, dizendo que eu assinei um manifesto junto com outras pessoas, com outros pesquisadores, eu assinei esse manifesto dizendo, olha, vocês estão fazendo tudo errado, o tratamento ambulatorial, para não dizer o precoce, ele funciona do ponto de vista de desfecho, ele não tem significância estatística, mas não é isso que é importante nesse momento. Nesse momento é você evitar o maior número de mortes possível, considerando que a pandemia veio com toda a força. Também foi ignorado, né? Foi ignorado e continua sendo ignorado até hoje, mas agora, nesse instante, a gente já começa a ver alguns estudos corroborando o que eu assinei lá em maio de 2020, né? Eu e mais uma meia dúzia, na verdade. O que corroborava aquele papo lá que nós tivemos com o Flávio Abdenur, né? Que foi quem me convidou para assinar, né? Evidentemente. Assim, bom, aí teve a questão, uma outra observação. Foi um horror quem tinha filho pequeno, que eu tenho, no meu caso, em idade escolar, né? No segundo, terceiro ano, aquilo lá foi um crime de verdade, que foi mencionado aqui pelo Marcelo, né? Guterman. As crianças e também os outros estudantes, eles saíram da pandemia muito, mas muito pior do que entraram. Eu, como professor universitário, sou testemunha da dificuldade dos meus estudantes lá, de acompanhar um curso que eu dava normalmente, que eu dava anteriormente, com muito mais, o desempenho foi muito pior, né? E não sou só eu que tenho sentido esse desempenho dos alunos, no caso universitários, como meus colegas de trabalho. Não sei, assim, eu acho que as pessoas entraram em transe, as pessoas de um modo geral, elas foram, em parte, esse transe, esse hipnotismo, ele foi gerado pela imprensa, e ele continua, né? Eu observo lá na faculdade, por exemplo, algumas pessoas ainda usando máscara. Máscara essa que foi abolida na Universidade de São Paulo, desde segunda-feira da semana passada, felizmente, né? Antes disso, a Universidade de São Paulo considerava a sala de aula como se fosse um vagão de metrô ou fosse um ônibus, né? Onde vocês podem verificar com a frequência de professores dando aula nesses ambientes, né? Então, a sala de aula foi considerada isso. Mas segunda-feira passada, a sala de aula passou a ser uma cabine de avião, né? O avião, ela foi promovida, a sala de aula promovida, então vocês veem lá agora professores dando aula nos corredores dos aviões, sem precisar usar máscara, né? Então, foi isso que aconteceu, não sei das outras universidades, mas acho que seguiram um padrão muito similar, baseado aí na prudência. Vamos ser prudentes, né? E depois de 8 semanas em queda de internações e contágio da Covid, eles resolveram seguir a ciência, sempre seguindo a ciência, diga-se de passagem. Não, a universidade nunca deixou de seguir a ciência. Eu quero deixar bem claro que a universidade segue a ciência. Essa sua Segue a afirmação melhor ciência possível. Essa sua afirmação me soa quase como uma medida preventiva aí contra Não, é porque assim, universidade e seguir a ciência é um pleonasmo, vicioso, inclusive. Sim. Entendeu? Então, depois de 8 semanas caindo, com os índices de Covid caindo, e mesmo contrariando as medidas do governador, né? Que aboliu a máscara nas repartições públicas desde o semestre passado. A gente agora não precisa usar máscara para dar aula, felizmente, né? Bom, Rodrigão, Isso. como eu imaginava, você ia esgotar o tema, eu só vou tomar aqui, se pretensiosamente, em cima de tanto que vocês comentaram aqui, fazer ao meu olhar, né? Assim, para mim, nada me incomodou mais do que o crime que foi cometido com essas crianças. E assim, ainda que vocês tenham abordado o aspecto educacional, eu acho que tem algo até anterior a isso, né? A maior parte da violência que as crianças sofrem é no ambiente familiar, né? Então a escola é o ponto de contato da criança com o mundo, é onde ela consegue pedir socorro,
né, quando ela está sofrendo um tipo de violência como essa. Né? Então, você imagina a quantidade de crianças que foram desconectadas do mundo e que ao longo desse tempo pode ter sofrido todo tipo de violência por uma medida absolutamente estúpida, sem nenhum laço. Então, esse para mim é um aspecto que, assim, eu acho que eu coloco assim como prioritário. Outro aspecto também que me chamou muita atenção foi assim, o sistemático ataque às liberdades. A gente chegou ao ponto de terem cidades decretando toque de recolher, nós chegamos ao ponto de ter um governador do maior estado da nação defendendo que as pessoas fossem inoculadas obrigatoriamente, é, inclusive como se fosse o caso, o uso do peso da lei, o que para mim era absurdo. Vacinação é algo importante, a gente tem que trabalhar pesado sempre, agora mais do que nunca, né? A gente está diminuindo a cobertura vacinal de uma série de doenças, inacreditavelmente, em 2022, mas eu acho que isso a gente conquista através do esclarecimento, do debate, do convencimento e não do uso da força do Estado. E falando em uso da força do Estado, né? O que me chamou bastante atenção, isso à esquerda e à direita, uns mais ou menos, mas sim, foi o uso político da pandemia, né? Nojento que numa situação como essa, com tantas vidas se perdendo, com famílias se dissolvendo, eu ainda acho que a gente vai descobrir alguma coisa sobre essa doença, porque você via que algumas famílias você tinha os casos, mas eles não representavam nada, mas em algumas famílias a chegada do Covid foi avassaladora, né? E o uso político disso, eu destaco aqui, né, o João Agripino lá com o seu freak show diário, né? Que era uma coisa absurda, né? Que ele fez um dos cadáveres ali um palanque, né? Ele foi um caso destacado, mas eu acho que desse mal toda a classe política padeceu. O que me chamou a atenção, e aí, assim, se de um lado eu acho que o Bolsonaro errou demais na comunicação, e como o Vitor disse, hoje ele padece dessa má comunicação no quadro eleitoral, a contrapartida também é que desde muito cedo o governo chamava atenção, especialmente a equipe econômica, que nós estávamos lidando com uma situação que era muito anterior a uma pandemia, uma questão de saúde pública. Era algo muito maior, muito mais amplo, né? Daí o porquê até da saída do Mandetta, porque ele buscava ali os holofotes, buscava ali um protagonismo, né? Restringindo quase que tentando restringir toda a ação do governo uma questão de saúde pública, quando na verdade era muito maior. E sobre a questão também das liberdades, eu acho que o Bolsonaro foi uma voz solitária, mas infelizmente a comunicação dele e o posicionamento dele com a vacina foi tão equivocado que ele acaba perdendo esse mérito. Uma outra coisa que me chamou a atenção, né? Eu sou só um paraíba metido a besta, que é esperto de se cercar de gente boa, mas assim, né? Eu sempre entendi que a ciência, ela também é a questão de você questionar, de você ir sempre, de ser o saber ser fruto, né? Do contraditório, da pesquisa, né? E a gente viu nessa pandemia quase que uma tentativa de monopólio da verdade, né? E ai de quem fosse contra, né? Essas grandes plataformas aí são exemplo disso, né? Existiam palavras literalmente proibidas, que não podiam ser ditas. Se você falasse ali uma palavra cloro ou IVEC, né? Que a gente fez uma entrevista que a gente tinha que usar ali símbolos, abreviações, para não correr o risco do algoritmo detectar. Então, esse monopólio da verdade, ele foi assim inimaginavelmente opressor, né? Pobre de quem ali a gente viu alguns profissionais dando testemunhos ali da sua vivência sendo atacados. Ninguém precisava concordar, mas a gente viu muita gente sendo linchada. E eu tenho aqui para resumir isso, que eu tenho comigo que assim o uso político, o ataque às liberdades, todos esses aspectos somados resultam numa obra de engenharia social que nós vamos levar muitos anos para entender e estudar. Eu acho que a pandemia veio bem a calhar para muitos interesses de macros e micros e dos mais escusos possíveis. Ufa, falamos bastante da pandemia. Então, agora, para aliviar, ô, Tati, atendendo um pedido seu, vamos para um assuntinho um pouquinho mais leve. Vamos falar agora de coisas mais tranquilas. Vamos falar das entrevistas dos candidatos no Jornal Nacional e no debate aqui, alterando aqui um pouquinho a ordem, para a gente poder usufruir o máximo aqui da Tati, que faz um brilhante trabalho lá no ranking dos políticos. E vou começar até com você. Tati, nós tivemos aí no intervalo dessa última semana uma rodada de entrevistas no Jornal Nacional que deu o que falar, e que a cereja do bolo foi o debate agora no domingo da Band. Queria que você falasse o que você achou das entrevistas, das críticas que foram feitas aí a eventualmente tratamentos não equitativos aos candidatos, o próprio debate em si.
Vamos lá. É bastante coisa para falar. Eu não vou comentar de tudo que aconteceu, de todos. Estou ansiosa para ouvir a opinião aqui dos colegas. Tem alguns pontos assim que eu acho interessantes. Algumas pessoas que eu conheço que estavam para o nulo, como o Lula agora passou uma semana falando bastante, aparecendo bastante no Jornal Nacional, no debate, acho que eles relembraram o Astro. Então, assim, teve essa função de... Tava naquela coisa meio, Bolsonaro é horrível, não posso votar nele, nada pode ser tão ruim. Mas quando viram Lula, colocam as coisas um pouco em perspectiva e já estão falando, talvez a gente vai ter que, exatamente, tampar o nariz e apertar o botão outro cara, porque Tem alguém Lula não dá. tem alguém aqui nesse espaço que fala isso há meses, mas vamos lá, perdão, Tati. Assim, para mim, você não precisa me convencer, eu já estou mais ou menos que nessa, já faz Eu sempre um falei, tempo. venha que eu estou de braços abertos. Mas eu vou discutir o segundo turno quando o segundo turno chegar. Claro. Tá bom? Por enquanto, eu ainda estou no primeiro. E vocês sabem de quem é meu voto. Ainda vou convencer o Vitor também. Acho que depois do vamos debate lá. vai ficar mais difícil, mas tudo bem. Enfim, eu acho que o Ciro, mais uma vez, mostra que ele tem muita lábia. A gente pode não concordar com nenhuma das propostas dele, mas ele tem lábia. E eu acho que ele aprendeu com os erros do passado, que é uma coisa importante para um político. Então, coisa que o Bolsonaro deveria muito aprender a fazer com ele, porque ele teria muito potencial para decolar. E o Ciro, humildemente, foi lá, se desculpou por coisas que ele falou no passado, por atitudes machistas, isso pega muito bem. Então, quando eu gosto de olhar análises de pessoas de esquerda, né, assim, para ver o que o lado de lá está falando, obviamente, o Bolsonaro, para eles, já era um monstro, continua um monstro, nada mudou, e o Ciro ali, eu vejo ganhando espaço, e a Simone também, a gente pode também ter assim, eu não gosto desse lado muito feminista dela, me identifico com isso, ela fala que quer colocar metade do ministério dela de mulheres, para mim é absolutamente irrelevante se são mulheres, se são homens, se são negros, brancos, trans, que seja competente. Mas ela gosta de explorar isso, convence muita gente, então, e ela bateu muito no Bolsonaro, então acho que ela quer esse centro-esquerda. Acabou que a Simone e o Ciro, para mim, devem abocanhar uma parte desses votos, que é muito bom, porque evita que o Lula ganhe no primeiro turno. Então, agora vamos ver, eu estou ansiosa aqui para saber das pesquisas, né, que vai mudar, eu não vi muita mudança ainda, mas vamos ver. Vamos ouvir os colegas. Eu vou aproveitar esse gancho, passar a bola para o Xará, para ele falar aí sobre o Jornal Nacional, o debate, mas sem antes disso, dividir com nós o termômetro, né? Sobre as pesquisas aí. Se melhorou alguma coisa. Deixa eu permitir você dividir aqui a tela. Então, não mudou. Bom, enfim. Se é que você quer dividir. Não, então, não mudou nada, né? Eu acrescentei uma linha adicional aqui, essa linha preta é a diferença. Porque às vezes, olhando só os dois aqui em cima, você não vê muito, né? Da semana passada para cá, teve 4 novas pesquisas. Isso é depois do debate, já? Isso é até a última pesquisa. Não, o debate foi anteontem, né? A última pesquisa terminou no dia 29, anteontem, então não é depois do debate, né? Na verdade, foi na segunda-feira depois do debate, mas ainda talvez não capture, né? Não, porque o 29 né? 29 é o último dia. Então, normalmente, as pesquisas levam 3 dias para serem feitas. Sim, sem dúvida. Não capturou ainda, né? Então, não capturou. Se é que tem efeito. E eu acho, sinceramente, para ser bem sincero, então, vamos lá, tem aí a sensação de que o Bolsonaro está estreitando. De fato, se eu olhar para o início do ano você estava ali na faixa de 15, hoje você está na faixa de 8. Então, não são os 20 pontos do Datafolha, nem os menos 20 do Brasmarket, mas o fato é que deve estar por aí. E como diz o Vitor, não adianta ele chegar, ele tem que ultrapassar, porque a virada no segundo turno é muito, muito difícil. Você tem o Ciro e você tem a Tebet, que estão roubando o voto do Lula, esses votos voltam para o Lula no segundo turno.
né? Então, você tem que ganhar do Lula para ter alguma chance. O Né? termômetro continua 80-20? Putz, nós estamos há um mês, né? 75-25, vai. Na margem, bem na margem. Tá bem na margem, beleza. Mas vamos ver, show de bola. É a tendência já, tem uma tendência aí, mas tudo bem. Siga, Xará. É isso. Agora, o debate, o Jornal Nacional do Lula foi um encontro de amigos, né? O debate da Band, eu acho que a pior coisa quer dizer, convidar a Mônica Bergamo para fazer parte da banca, você vê bem qual era a intenção da Bandeirantes. Você tinha que convidar, sei lá, o Guzzo, né? Do outro lado, alguém do mesmo, sei lá, o Augusto Nunes, alguém igualmente tendencioso, né? Você balancear a coisa. Um mais com menos, né? Convidar... Eu não tô... Sabe quem faltou ser convidado? Porque a Mônica Bergamo entrou pelo UOL. Acho que era como era um pool, tinha cultura, sim, UOL, então, pois é. Faltou ser convidado o jovem, nosso alguém amigo Cleveland Prates, que é do mas Jovem Pan não é do Urupu. Né? Faltou o Clay lá. Mas o Clay escreve no UOL, poderia ter ido lá. Então, por isso mesmo, pelo UOL. Não, mas ele Foi não é a jornalista. Mônica que perguntou do Ministério de quantas mulheres? Não, foi uma jornalista da Folha de São Paulo que fez isso. A Mônica coitada, Deus, tanta coisa para perguntar, né? A Mônica devia estar torcendo para sobrar o Bolsonaro, para fazer uma pergunta lá, Vera Magalhães. Mas tanto fazia. Né? Então, mas tanto fazia o perguntado. As perguntas eram sempre a respeito, o que não é errado, né? Você perguntava, porque afinal ele é governo, é vidraça, você tem que perguntar de coisas que estão acontecendo, e efetivamente isso é uma realidade. Agora, Mônica Bergamo, de fato, realmente a coisa estava enviesada. Bom, enfim, independentemente disso, o Bolsonaro se saiu péssima. Ele começou, eu escrevi isso, né? Ele começou Ciro Nogueira e terminou Carluxo, modo hard. Não dá, realmente ele saiu do controle, se perdeu, né? E não, por mais que fosse viesado, tal, ele é o candidato, né? Ele tem que se controlar. E o Lula me pareceu com sono ou bêbado, não sei. No final do programa, acho que ele estava com sono, ele estava vidrado assim. Estava cansado, negócio né? meio lento. Cacete, né? Não sei. Enfim, ele apanhou mais ou menos, né? Quem bateu nele foi o Ciro. O Bolsonaro, assim, foi a primeira pergunta só dele, depois, no final, foi chamado de ex-presidiário, no final, assim, já fechando o programa, né? No meio não teve nada. Assim, o Bolsonaro ficou mais interessado em bater na Vera Magalhães do que no Lula, uma coisa ridícula, né? Enfim. Então, frigir dos ovos, eu acho que muda muito pouco. Se tem alguém, e isso eu escrevi, se tem alguém que pode ganhar alguma coisa, é a Sônia Tronic, porque ela sai do zero, ela ficou conhecida, alguém vai olhar e falar, pô, gostei, vai sair do zero. Ela pode começar ganhando quando as pessoas souberem o nome dela, que não tipo sabe. Soraya, não né? sabe, mas exato. Mas pelo menos aparece, é que quando aparece a cartela, aparece o nome, né? Estão falando até que vai fazer uma dupla, né? Simone e Soraya. Ô, Márcio, você viu os debates, viu as entrevistas? Qual foi a sua sensação aí em relação a essa atribulada semana, primeira e calorosa semana da campanha eleitoral? Já foi dito muita coisa aqui, focando em 2 pontos, fundamentalmente. Primeiro, o Bolsonaro é o Bolsonaro, e, infelizmente, ele nasceu assim, é a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim, né? Porque o Bolsonaro estava com a bola na marca do pênalti sem goleiro, era só ele pegar a economia que o PT deixou e a economia que ele está deixando, mesmo levando em conta pandemia, guerra. Aí o que ele gosta? Não, ele prefere sair na porrada com uma jornalista que não tinha nada a ver com a história. O Ciro Gomes, uma hora me deu a impressão, ficou com pena dele, chegou e disse assim, não, você recebeu terra arrasada, não foi o termo que ele usou,
você recebeu uma desgraça econômica do PT. O Bolsonaro jamais fala nisso. Mas é o Bolsonaro sendo Bolsonaro. Não dá para ser melhor que isso. É assim que ele é, né? Essa pergunta dos 50%, o Lula deu uma demonstração de ser mais esperto, né? Não sei se vocês lembram, que o Lula falou aquilo que é o óbvio, né? Para qualquer pessoa razoavelmente pensante, né? O Ministério tem que ter 100% de pessoas competentes e honestas, né? O Lula, obviamente, não citou a palavra honesto, porque aí ele estava ferrado. Não faz muita parte do vocabulário dele, né? Já não faz parte, né? Mas tem que ter Mas 100%. é surpreendente, desculpa te interromper, é surpreendente para alguém de esquerda, porque ele pode perder um capital político com isso, assim, é arriscado para um cara como o Lula falar isso. Não, a gente concorda, 100%. Eu não acho que o eleitorado está dando a mínima para isso, mesmo de esquerda, tá? Eu acho que tem um percentualzinho lá dos ativistas, mas o pessoal está dando na mínima para isso. Na minha opinião, ele não perde voto. Talvez ele ganhe mais do que perca, inclusive. Pô, olha aí, o cara está sendo racional, né? Pô, não quis lacrar, né? Eu acho que tem um lado desse lado. E assim, ele respondeu isso, né? Porque ele tem chance de ganhar. A outra respondeu que vai se comprometer, porque ela sabe que não vai ganhar. Ela pode se comprometer a colocar todo o Ministério de Anões. Fora que o Lula é de esquerda. E quem é de esquerda tem licença para falar isso. Exatamente. Se você é de esquerda, você pode tudo. Mas o Márcio ia concluir ali o que ele estava falando, a gente acabou interrompendo. Não, imagina, estamos aqui para conversar mesmo, né? Mas o interessante, o importante, eu tenho uma visão sobre a Soraya ou Sônia, ou não sei exatamente, Tronic, né? Tronic é um sobrenome. Tronic é mais fácil do que Soraya e Sônia. Se tivesse que escrever o voto, ninguém votava nela, porque Tronic é muito complicado. Mas, enfim, eu acho, é uma visão particular minha, né? Eu sempre digo, quando eu entrei para a faculdade em 1971, engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eram 400 alunos que entraram, tinha 20 mulheres. 20 mulheres. E foi o recorde. Tanto é que elas conseguiram fazer um time feminino de voleibol. Eu jogava no masculino. Então, o que significa isso, cara? 50 anos, quando vocês chegarem na minha idade, vocês vão ver que 50 anos passa muito rápido, tá? Em 50 anos, isso mudou totalmente. Houve uma visão diferente das mulheres, houve uma evolução legal. Agora, hoje em dia, 2022, a pessoa vem com aquela pose panfletária dela, eu viro onça, tem que botar 50%. Eu acho que isso aí, no mundo civilizado, essa questão já foi resolvida. Você tem primeira-ministra, você tem... vida que segue. Antigamente era mais difícil, até para entrar na universidade entrava muito menos mulher do que homem. Essa turma entrou no mercado de trabalho, eu vivi isso tudo, né? Eu vivi a época que 90% dos gerentes da Petrobras eram homens. Por quê? Porque 95% dos caras que entravam na faculdade eram homens. Então, hoje, eu acho assim, uma coisa é o feminismo, que tem que ser respeitado, sempre será, etc, etc. Outra coisa é o panfletário, né? Isso aí eu chamo de panfletário. Não, tem que botar 50% de mulheres. É uma posição muito... eu acho que já não ganha mais votos, já não é mais como era há algum tempo atrás, já não dá tanto ibope. Minha visão, tá? E, finalmente, para fechar, o Lula, eu escrevi um artigo lá no Boteco mesmo, há algum tempo. Acho que perdemos o áudio. Oi? Não, só o seu sinal ficou um pouquinho mais fraco. Você retoma aí o partido finalmente. Finalmente. Tá. Não, para terminar falando do Lula, eu acabei de receber o recado aqui que a minha internet balançou. Então, o Lula, eu escrevi um artigo no Boteco, uns 3, 4 meses atrás, sobre o Lula. Eu treino pessoas para fazer apresentação, tenho muita experiência com isso, e eu vejo algumas apresentações do Lula, e eu acho que o Lula está fisicamente, o Lula está com 76 anos, vai fazer 77. Se for eleito, vai acabar o mandato com 81. Isso não é pouca coisa.
Eu não vou falar de alcoolismo, porque eu não tenho prova, mas certamente ele nunca foi um cara de hábitos saudáveis. E eu estou vendo ele assim em decadência física bastante clara, né? Você vê que ele termina o debate cansado, ele sempre foi bom nisso, ele talvez até tenha um lado psicológico, e ele diz que ele foi absolvido pelo TSE Supremo, pela ONU, por Jesus Cristo e coisa e tal, mas ele sabe que é mentira. Ele lá dentro dele, ele sabe que não é bem assim que a banda toca, talvez ele tenha perdido confiança nele mesmo. Mas o fato é que o Lula, fisicamente, me parece decadente, e também aquele brilhantismo que ele tinha. Desculpe me estender, mas eu vi uma das 150 inaugurações do Comperj. Eu trabalhei no Comperj durante 10 anos. Eu fui coordenador de projeto básico do Comperj, trabalhei na obra do Comperj, né? Conheço muito bem o Comperj. E numa das 150 inaugurações estava ele lá, era ele, Crivella, Paulo Roberto, Graça, estava toda a galera. E eu assisti um discurso do Lula a 10 metros dele, mais ou menos. E, cara, o Lula vendia geladeira no Polo Norte. O Lula é terrível, tá? Eu ia falar uma palavrão, mas daqui a pouco eu vou ficar com fuma de velhinho desbocado, deixa para lá. Então, o Lula é um cara assim, o brilho dele ali, eu fiquei impressionadíssimo. Tipo, o cara é bom mesmo, o cara realmente é bom. Agora, vendo ele agora, e ele que eu vi há 15 anos atrás, foi em 2006, isso aí, cara, ele está numa decadência muito séria, não sei se tem Você acha que... não sei o que. Ô, Márcio, você acha... Ô, Márcio, você acha que pode dar algum probleminha assim nos próximos 30 dias? Cara, algo do tipo assim, comprei um Lula e ganhei um Alckmin. Você está pensando nisso? Isso, alguma coisa assim, entendeu? Porque tem um almoço aí com o pessoal, não sei não. Bom... E o Alckmin é médico. Ele deve... Eu vou passar para o Rodrigão. Fica só entre a gente, fica só entre a gente. Eu vou passar aqui a palavra para o Rodrigão, mas antes disso eu vou fazer um breve parênteses e vou perguntar um negócio para a Tati. Tati, eu acho que a pior forma de você defender uma causa justa é defendendo mal essa causa, né? Então, por exemplo, quando você pega um movimento que luta contra o racismo, sendo racista, sendo radical, você acaba fragilizando uma causa que é justa, né? Lutar por uma sociedade, por mais igualdade para as mulheres, pô, eu acho que ninguém razoavelmente são, civilizado, pode ser contra uma coisa como essa. Mas você não acha que essas mulheres, quando adotam esse discurso demagógico, elas acabam fragilizando uma causa que é justa? Como que a gente viu, por exemplo, essa demagogia de de ser uma repórter mulher, né, que ela deveria se orgulhar do papel que ela ocupa, porque certamente ela não está ali por ter uma vagina, ela deve estar ali por uma competência dela. Partir de uma mulher essa pergunta e ter a resposta de uma outra mulher, você não acha que isso é muito ruim para uma causa que é justa? Não, com certeza. Eu acho que é falsa essa noção que muitas feministas, né, propagam aí, que as mulheres precisam conquistar esses espaços através de algum tipo de imposição. Então, a Simone Tebet precisa colocar 50% do ministério dela de mulheres. Como se isso não fosse uma imposição, ela não teria mulheres capazes de colocar por mérito próprio. Eu acho que isso denegrir, não vai o termo politicamente correto. Aqui pode falar, aqui pode. Falar. Isso denigre as mulheres, na minha opinião. Eu falei, eu não quero chegar a lugar nenhum por conta. Se for por isso, nem me convide, entendeu? É porque a mulher tem plena capacidade de chegar lá. Eu acho que é até afrontoso, na minha opinião. É afrontoso. Eu acho que a mulher não precisa disso. E isso prejudica o movimento em relação à violência física, que é totalmente legítimo, né? Claro. A mulher tem o direito de se defender, da gente combater abusos, assédios, né? Homem se roçando na mulher no metrô, faltando com respeito. Essa é a luta boa, é a luta que a gente precisa lutar, e a gente não pode deixar o antifeminismo também contaminar essa luta e falar assim, não vou batalhar por mais nada, quer saber? Exatamente, essa é a preocupação, exatamente. Essa luta é super importante no Brasil, né? E aí tem várias lutas muito legítimas da mulher, né? Que são, enfim, tem
como a castração em países africanos, tem vários direitos que são tolhidos das mulheres em países muçulmanos, por aí vai. Então, uma luta não pode contaminar a outra, mas acho uma questão bem interessante isso aí. Legal. Eu vou esperar meu amigo Rodrigo ali retomar o assento, que ele já faz nesse segundo, e vou passar a palavra para ele dar o resumão dele aí, o sopão do Rodrigão sobre aí o Jornal Nacional e o debate. Bom, eu não assisti o debate. Eu acho que assim, cara, eu não tenho muito estômago para ver essas coisas mais, né? Mas eu acompanhei os comentários. Então assim, eu vou fazer minha observação. O que era importante nesse debate, entendo eu, é o seguinte: era desconstruir o ex-presidiário e o desempenho do outro candidato que está na ponta, chamado Bolsonaro, teria que ser melhor do que esse ex-presidiário. É isso, no fim das contas, é isso que interessa, entendeu? O resto, assim, os outros são coadjuvantes, eles vão na franja, eles não vão para o segundo turno, em princípio. Então, a desconstrução, no meu entendimento, até a desconstrução do ex-presidiário é muito mais importante para que a população que assistiu aquilo, que é diminuta, na verdade, né? Então tem um impacto quase nulo, possa vê-lo em um combate real, né? Não fazendo entrevista de boteco ali no Jornal Nacional, coisa desse tipo, em que ele foi extremamente beneficiado. Então, assim, as pessoas que eventualmente têm algum tipo de não se decidiram, né? Podem olhar para esses programas eventualmente e se decidir. Eu acho que é isso, né? No fim das contas, né? E nem precisa se decidir para o primeiro turno, se decidir para o segundo turno, né? Então, essa que é a importância desses programas. Agora, se o candidato foi melhor ou pior, o candidato é isso, é ruim mesmo. Os dois são ruins, os dois são péssimos, né? Os dois têm assim, um tem um talento para se expressar, né? O ex-presidiário se expressa muito bem, de modo geral. O outro tem um talento para não se expressar direito. Então, é isso. E vai ser sempre assim, vai ser belicoso, beligerante, é um inferno o presidente, né? Eu acho que ele não aprendeu, ele não vai aprender. Depois, no início, quando a gente começou esse negócio, eu falava, pô, ele vai aprender, porque o peso do cargo vai ensinar ele a tratar as pessoas melhor, né? Mas não aprendeu. E eu, então, já perdi as esperanças completamente faz muito tempo. Ele é isso, é por isso que ele foi eleito, né? Ele vai continuar sendo assim, talvez até com uma forma de autodefesa, e talvez para caracterizar o personagem que ele é. E, na minha opinião, assim, o que era importante era desconstruir o outro. Inclusive, eu acho que o outro não vai mais em debate. Né? Tenho certeza absoluta disso. O ex-presidiário, se ele for em Duvido que ele vá debate, no debate do segundo turno. ele Duvido. não vai mais em debate. Ele não vai. Porque se ele for em debate, vai ser pior do que foi dessa vez. Que aí as pessoas vão aprender, já aprenderam um pouco de como ele está, qual é o estado de saúde, E o Bolsonaro não vai diminuir o tom. E o Bolsonaro não. E, curiosamente, quem tinha receio de que o Bolsonaro não fosse ao debate, vai lá olhar o que o Fernando Mitre achava, que é o que eu sempre achava. O bom soldado não escolhe o terreno nem o inimigo. E o Bolsonaro é um bom soldado. Bom, eu acho o seguinte, né? Sobre o Jornal Nacional, dá para resumir bem, porque o que ficou muito claro, né? Só precisa ter um pouquinho de honestidade para admitir isso, é que o tratamento que foi dado para o Bolsonaro foi absolutamente diferente do que foi dado para os demais candidatos. Isso é até matematicamente comprovado lá. Fizeram um levantamento e, assim, naquele espaço ali de tempo, o Milton Neves até resumiu bem, né? Que William Bonner fez um programa em que ele era o entrevistado, né? A sensação clara de que cada vez que o Bolsonaro ia tentar desenvolver um raciocínio era interrompido, enfim. Então, assim, para mim foi vergonhoso aquilo ali. E acho que, de certa maneira, ao terem agido assim, talvez eles reforçaram um senso e até mostrar, pô, realmente esses caras estão contra o cara. Talvez alguns daqueles votos lá que vão votar com o dedinho no nariz tenham sido conquistados nesse tratamento nada igualitário. Em relação ao debate da Band, assim,
O Ciro foi bem, mas existe internet, né? Que a gente pode fazer, né? Eu quero propagar o amor. Hoje já circula na internet o comparativo do discurso do Ciro, né? Com essas, com o Ciro, né? Com o Ciro que a gente conhece. O Ciro que apoia lá o irmão com a retroescavadeira, o Ciro sair do bêbado do bar segurando garrafa e batendo boca, o Ciro batendo boca lá numa feira, mandando todo mundo embora para casa, no maior estilo coronel. Então, assim, o Ciro é o Ciro, ele sempre foi o Ciro, ele sempre vai ser o Ciro. Chega ali no debate, ele vai bem mesmo, mas ele é o Ciro. Tem internet hoje em dia. O Ciro medicado e não medicado. E com aquela coriza dele, tadinho, que nunca cura, né? Então, o Ciro é isso aí mesmo, não tem nada. Assim, sinceramente, eu não sei aonde que esse pessoal da imprensa, eu acho que é muito mais o wishful thinking que fala, né? Esse pessoal da imprensa que viu, assim, essa performance maravilhosa da Simone Tebet. Aliás, ao contrário, o Bolsonaro deu uma belíssima resposta para ele, mas Bolsonaro sendo Bolsonaro, logo ele pisou numa casca de banana. Então, assim, eu não achei nada... Me lembra a Marina Silva. No primeiro debate, foi o debate da Band, eu lembro de um artigo, até escrevi sobre isso, a Vera Magalhães, elogiando muito a Marina Silva. Eu falei, caramba, acho que a gente viu debates diferentes. Cara, eu devo ter visto outra coisa, porque essa Simone Tebet que eu vi é a mesma demagoga da CPI da Covid, um monte de frases feitas, assim, a meu ver, linha auxiliar do PT, depois dá até uma disfarçadinha ali, mas para mim, linha auxiliar do PT, entendeu? Então, assim, não vi, sinceramente, não vi nada diferencial. Assim, Tati, querida amiga, você me perdoa o que eu vou falar agora, tá? Deixa eu só falar uma coisa da Simone, que você comentou dela. Você falou do jornalismo, né? O jornalista, da opinião dela. Eu vi várias pessoas que não são jornalistas, são os viúvas de Sérgio Moro, né? Os Sim, exatamente. É o desejo. Exatamente. Assim, pessoal, agradecendo aos céus que apareceu Simone Tebet. Eu tenho candidata, amém, obrigado. Eu falei assim, oi? Com uma empolgação, sabe? Mas assim, você comentou o órfão, né? Jornalista. Não é só jornalista, não, tem muita gente que. Visita de domingo, lá o órfão tá esperando. Pô, será que alguém vai me levar agora? Né? Olha, apareceu a Simone Tebet. Putz, tem alguém limpinho ali que come de garfo e faca e tal. Acho que dá para ir aqui. É muito mais isso, nada além disso. E agora você me perdoa, porque eu vou ter que falar do Dória Versilo. Você sabe que o Jorge Versilo é tipo uma versão genérica do Djavan, né? Você já para perceber isso aí? Todo respeito, viu, Jorge? Provavelmente você nem vai ouvir isso aqui, até acho legal suas músicas, mas certa ocasião alguém definiu assim, e também ser genérico do Djavan, não tem nada de mal nisso, pô. O Djavan é um baita artista. Eu lembro que certa vez o Raul Gil, ao receber um troféu à imprensa, disse que os críticos diziam que ele imitava o Silvio Santos. Falou, pô, mas se eu tô imitando um cara que dá certo, eu tô fazendo alguma coisa certa, então vai mais ou menos além. Mas realmente, querida, esse candidato do Novo, faz favor, né? Pô, ele imitou até a golinha ali, né? Sem a gravatinha. Aí depois, assim, nossa, ele fez um esforço incrível para falar mal do PT. Peraí. Por isso que o Bolsonaro ganha voto, porque é o único cara macho ali para enfrentar aquele bandido, ainda que tenha o Ciro Gomes, mas o Ciro Gomes, né, tá ali, vai aqui, vai ali, mas não tem assim, você não pode dizer assim, este cara é o anti-PT. Então, acho que é uma oportunidade incrível que esse cara do Novo perdeu de ganhar um protagonismo. Então, assim, acho que o Novo tem condições de oferecer uma excelente contribuição para o Legislativo, mas precisa realmente escolher melhor seus candidatos. Esse Dória Versilo. Burocrático. Né, exatamente. Sabe? Aquela conversinha do Dória ali. Putz, cara. Sabe o que eu acho? Eu até não falei ainda. Eu acho que o pessoal tem o mesmo treinamento de mídia, porque o Vinícius Porto fala igual, mesmo jeito, mesma coisa. Eu acho que eles têm o mesmo treinador. Mas o Porto foi bem melhor, né? Eu achei que não, foi bem melhor, mas o estilo é igual. É que eu acho que eles pensam que esse tipo de conduta é uma conduta de estadista, mas eles precisam se ligar, eu acho, sei lá. Mas o pessoal está muito desconectado do povo. Até a Tati comentou, né? Algumas expressões que ninguém está entendendo o que ele está falando. Mas ele perdeu a maior chance do debate. E tomou a maior surra, eu vou lembrar. Pode falar. Depois do Lula falar que foi inocentado, não sei o que, a vez do Felipe Dávila. 2 minutos para deitar em cima. Não falou nada, ficou naquele lero-lero. Né? Pô, o Lulinha deitadinho ali, né? Prontinho para levar um chute na boca, né? Nossa! Uma cotoveladinha, aquela bem dada no nariz.
E não tinha réplica, era sentar a bucha ali. E Perdeu. digo mais, Perdeu. não só perdeu a oportunidade, e aí foi o mais ridículo, o momento máximo dele foi quando ele quis ser coleguinha da Soraya, e a Soraya deu uma escovada nele. Porque falou, né? Porque ela deu uma escovada nele falando do fundo. Porque ele perguntou buscando uma solidariedade nela ali. Ele quis dar um esculacho nela, né? E tomou um esculacho. Exatamente. Ele quis e aí ela assumiu que usa dinheiro do povo para se eleger. Depois ainda se enrolou lá, porque ela falou, não, se não tiver, não dá para ter democracia sem fundão. E depois ela falou, eu me elegi sem dinheiro no fundo partidário. Ou seja, ela mesma se contradisse. Ali, eu acho que quem deu esculacho foi ele. Desculpa. Eu não tenho essa sensação. A minha sensação foi de que ela falou, nem todo mundo tem o seu dinheiro. Então, e aquela história, né? Dependendo de quem pergunta o quê e para quem, é a interpretação que vai dar, porque ele poderia ter feito uma pergunta, vamos dizer assim, mais dócil para uma mulher, mas aí ele não pode. Mas eu acho assim, o resumo para mim da participação dele, lamentavelmente, eu acho que foi pífia. Pífia. Bom, foi tão pífia que perdeu um voto, meu. A Tatiana vai convencer, Vox Populi, Vox Dei, tá aí. E, bom, o Bolsonaro, cara, pouca gente... E o detalhe, deixa eu só falar um detalhe. Claro. Nós estamos falando assim, para não perder essa fio da meada de mulheres, fala-se muito, né? As mulheres, duas mulheres, candidatas, debate, blá, blá. Duas mulheres somadas com 2% das intenções de voto, né? Em 2014, há 8 anos, esse mesmo debate, essa mesma versão desse debate, tinha duas mulheres, um debate que juntos tinham 60% das intenções de voto. Então, tipo, isso aí não é nem novidade mais. Já tivemos uma mulher presidente, pô. É uma conversa fiada. Né? Que só depois encontra uma causa que é justa. Quem protagonizou? A Dilma e Marina, juntos tinham 60% Tinham 3 candidatos na reta final, 2 eram mulheres. Então é uma conversa muito furada. Olha, poucas vezes alguém definiu tão bem o Bolsonaro quanto o Márcio aqui nessa síndrome de Gabriela, né? Então o Bolsonaro é isso, né? Ou besta ou bestial, né? Eu acho que ele foi muito bem ao provocar o Lula. Eu acho que ele usou assim, o melhor corte, talvez, da história da vida do Bolsonaro. Foram aqueles 45 segundos de direito de resposta, mas o mesmo Bolsonaro, que 1 segundo antes tinha dado uma excelente resposta sobre essa questão das mulheres para Simone Tebet, resolve seguir no tema. Aí você pensa, bom, então ele vai devolver a pergunta para Tebet. Tebet, diante de tudo isso que eu falei e tal, das ações do meu governo, você segue achando, você acha que realmente as mulheres... Ou melhor, vamos ser um mínimo lúcido. Passou o tema. Pô, eu fui cutucado aqui, respondi, bola para frente. Aí o que eu vou fazer? Bom, eu vou perguntar para quem? Pô, vou perguntar para alguém para deixar o Lula com menos alternativas. Não, aí ele brilhantemente, o que ele faz? Faz uma fila de para quem eu não devo perguntar nada, por ordem de quem eu não devo perguntar, né? Tá ali o Ciro em primeiro lugar da fila. E aí o Bolsonaro vai, pergunta, faz aquela coisa de falando da Patrícia Pilar, que é mais uma das tantas bobagens do Ciro, que ele e ainda deu oportunidade do cara. Que isso foi um ensaio? Foi um ensaio, ele seguiu o script do ensaio. E ali ainda no final ainda deu a chance. Não pode mudar o. Exatamente, cara. E ainda deu a chance para o Ciro fazer aquilo que ele, Bolsonaro, também fez no Flow. Eu assisti a 5 horas de entrevista, que foi pedir desculpa. Que o Ciro falou, não, eu já me desculpei disso, mas me desculpe quantas vezes foi. E aí desceu o sarrafo nele. Então, eu acho que o Bolsonaro, ele não foi ótimo, mas discordo aí do meu xará, Data V, né, xará? Que ele foi péssimo, acho que ele foi regular, mas na comparação entre ele e o Lula, eu acho que ele saiu muito melhor do que o Lula, que assim, o Márcio falou com propriedade e a minha sensação é a mesma, um Lula frágil, um Lula cansado e um Lula na defensiva. E a maior prova disso é que na hora que o Lula conseguiu o direito de resposta, que ele podia usar aquele direito de resposta para atacar, ele usou para se defender. Ali, para mim, aquilo é o resumo do que é o Lula. Então, não é à toa que o Lula está sendo mantido aí numa redoma, que não se expõe, porque o Lula que a gente está vendo aí, esse Lula fraco, temos 35 dias para eu ganhar aqui uma... Então, aposta. Mas, então, bom, falamos aqui da eleição aqui, da pandemia e tudo, mas nós temos ainda 2 assuntos aí a serem considerados. Faltou o Vitor, né? Não ouvimos o Vitor. Desculpa, Vitor, perdão. Pode falar. Está no mudo, Vitor. Está no mudo. Eu achei que o Vitor tinha falado. Tá bom, querido. Foi bom a gente ter você aqui.
Interrompi rapidamente os outros. Não, tudo bem, me perdoa, Vitor. É da idade, já estou esquecendo. Não estou tão bem quanto o Márcio. Eu estou imaginando um segundo turno, já visualizando um segundo turno, os embates que eu acho que vai haver, porque como não vai ter eleição, não vai estar ganha, tipo, você não pode fugir. E você tem, deu para perceber que o Lula está faltando agilidade mental, mas tem um calcanhar de Aquiles, corrupção dói no calo dele, dói. Chamar de ex-presidiário dói. Então aqui você tem um ponto fraco. No Bolsonaro, a vacina pega. Então, assim, ele mordeu a isca da moça. Então, aqui é um negócio que está mal resolvido lá. E ele é um destemperado. Então, e tem um que está faltando agilidade mental, o outro tem destemperado. Ambos vão com duas coisas vulneráveis para o centro do debate. Eu estou achando que vão montar um ringue ali. Porque só uma banheira com uma banheira de coisa de gel. De gel. Luta no gel. Seria legal, eu acho que é uma boa. O Brasil é esculhambação mesmo, resolver uma eleição. Seria um critério bem legal, pouparia aí um domingo pra gente. Deixa eu, antes de encerrar esse assunto, eu quero mandar um abraço e um agradecimento para um cara que eu sou fã dele, irmão do Vitor, Dr. Carlos Loyola. Dr. Carlos Loyola dissecou a apresentação... Guto Loyola. O Guto Loyola, ele dissecou a apresentação ali do Lula no Jornal Nacional com o Bonner, ele com o olhar psicológico dele. Cara, quando você vê teu irmão, manda um abraço para ele. Tudo bem, eu sou Bambi, manda um beijo para ele. Onde ele fez isso? Assistindo. Ele vai assistir. Teve um comentário, foi num comentário do Vitor, falando sobre o Jornal Nacional, e aí, eu acho que alguém comentou alguma coisa lá, acho que foi o Alberto, se eu não me engano, e ele faz uma descrição, o próprio começo da entrevista, quando ele fala, o senhor não deve nada para a justiça, né? Quer dizer, aquilo ali é uma vergonha. Assim, foi no seu post, Vitor? Acho que foi no post do Vitor. Eu vou te marcar ali, porque desse comentário... Marca lá, que eu acho que eu perdi essa. Cara, manda um abraço pro teu irmão, cara. Pô, sem sacanagem, bicho. Eu acho que vou fazer uma camiseta I Love Guto, meu. Porque ali foi sensacional, sabe? É muito legal quando a gente se encontra, assim, esses bolsões de lucidez, sabe? Então, manda um abraço para ele. Bom, vamos seguir em frente aqui com o nosso bate-papo. Só fazer uma observação. Claro, por gentileza. Eu esqueci de fazer hoje à tarde, Marcelo. Devia ter feito no privado, mas vou fazer no público mesmo. Nesse grande público que nos acompanha aqui. Mundialmente conhecidos por meia dúzia de amigos. Então, muito provavelmente o Lula não vai desistir. E tem uma razão para isso, que eu aprendi hoje à tarde com quem entende do assunto aqui em casa, né? Ele tem traços sociopatas, então ele acha que ele vai ganhar o tempo todo. Ele acha que ele está certo e ele acha que ele é inocente, porque ele não se importa com o que as pessoas pensam. Então, assim, esses traços sociopatas dele é que garantem ou que sugerem que ele não vai desistir do negócio. Mas eu vou fazer um... O cara que está em primeiro lugar desistiria? Porque ele não está em primeiro lugar. E eu vou contrabalancear o que você falou, Rodrigo. Você sabe por que os sociopatas, os psicopatas se matam? Os psicopatas cometem suicídio. As pessoas normalmente cometem suicídios porque elas estão muito tristes ou quando elas têm algum nível de consciência, elas se arrependem tão profundamente do mal que causaram que elas se matam, mas os psicopatas não. Os psicopatas, eles se matam para não ter que lidar com a consequência dos seus atos. Fazendo aí uma analogia, a desistência do Lula seria um suicídio para não ter que lidar com a derrota. Essa é a minha aposta. E enquanto houver vida, há esperança. Mas assim, psicopata é um pouco diferente de sociopata, né? Mas enfim. Cabe uma discussão aí, porque hoje eu estudei bastante isso aí. Depois eu vou conversar com você sobre isso. Eu sei. Esse assunto é interessante. Você tem razão. Gente, eu preciso ir. Tchau, querida. Muito obrigado aí pela presença, viu? Tchau. Até a próxima. Vai lá. Bom, para variar, né, no que já é uma rotina... 35 dias para que eu e Guto mantenhamos um e o Cleveland almoço. Isso, vão esperando aí. Eu estou tentando fazer um regimezinho, mas não está fácil. Tá no modo xará? Vitor, tem que esperar o final do segundo turno, porque ele pode desistir entre o primeiro e o segundo, né? Exatamente. Não. No primeiro turno?
Ué. Tudo bem, vamos embora. Não tem problema. Se ficar no net, para mim eu, já é eu dou, vantagem. eu dou de mole o segundo, não tem problema nenhum. Ó, aí, e aí, você Sim. segue? Não, mas não precisa. Tá bom, vamos lá. Ó, é o Os seguinte, três almoços aí tem que ser durante o segundo turno, né? e vai ser tudo à base de pato. Será que tem algum restaurante em São Paulo? Se acontecer do Lula perder a eleição, a gente retribui para ele, porque tem uma outra aposta nesse sentido, Sim. retribui com o maior prazer. Zero net, né? Agora, assim, você já... Só para... Assim, eu estou avisando, né? Vocês sabem o que vai ser a vida de vocês se acontecer um 6-0, né? Vocês estão preparados? Só isso que eu tô falando. Tipo assim, telefone tocar de madrugada, 3 horas da manhã, você ouvir assim... Que vai ser daí para pior, tá? Se vocês receberem uma caixa com um pato vivo no escritório de vocês, pô, o que eu vou fazer com esse pato, esse bicho correndo pelo escritório? Assim, preparem-se, tá? Mas tudo bem, que a alegria vai ser tanta, né? Agora é o seguinte, eu tenho perdido a conta de quantas pessoas eu falo, olha, no Facebook, acompanha lá o mural do Marcelo Gutermann, que ele sempre brinda a gente com excelentes postagens que acabam virando textos lá no Papo de Boteco. E, Xará, você fez um texto sobre a despiora do CAGED, muito interessante, né? Porque a gente tem sempre aquela sensação que a geração de empregos, ela está também, claro, ligada à questão do crescimento econômico, né? Mas você fez um texto onde você mostra que não é só isso e que a gente começa a colher os primeiros frutos de uma grande mudança que a gente teve aqui no nosso país. Eu queria que você falasse um pouco dessa despiora do CAGED e a que ela se deve. Me chamou a atenção o CAGED, tem me chamado a atenção o CAGED, porque são números muito robustos. Eu fui pesquisar, são 2020, 2021 e 2022 são os 2 maiores volumes de criação de emprego, com a economia crescendo, putz, assim, não é que está voando, né? Você está se recuperando da pandemia e tal, não é um negócio que chama atenção. E aí eu fui fazer uma regressão simples e verifiquei que os dados de 2020, 2021, 2022 estão muito acima da média quando você corrige pelo PIB, porque, em princípio, criação de emprego deveria ser proporcional ao PIB, e esses últimos 3 anos não tem sido assim, né? Então, a única explicação que eu encontro, pode ter outra, mas eu não consigo ver, é a reforma trabalhista, porque o CAGED são empregos formais. Então, se você tem um emprego, se você tem um número de CAGED melhor, é porque você tem mais empregos formais. E isso é vamos dizer, a única explicação que eu tenho é a consequência da flexibilização da contratação formal de trabalhadores, né? Então, ainda Só que a pode gente ser. possa ter, ainda que a gente possa ter uma melhora na confiança e ainda que a gente possa ter uma melhora do crescimento econômico, ainda assim isso não justificaria quando a gente compara com o passado. Tem que ter pelo menos alguma coisa a mais. Exatamente. Se você, assim, só para comparar, nós criamos quase 3 milhões de empregos no ano passado. O PIB do ano foi mais ou menos o que foi criado em 2010. 2010 nós crescemos o dobro do que 2021. Portanto, você deveria ter deveria ter metade da criação desses empregos, se você considerar 2010 como um parâmetro. Então, eu diria, 1 milhão de empregos, 1,5 milhão de empregos foi criado por conta da reforma trabalhista. Ô, Xará, você não dá nenhuma colherzinha de chá para o governo aí? Não tem nada que o governo fez para ajudar? Tipo, medida da liberdade econômica, essas medidas microeconômicas que vem sendo adotadas, essa melhora do ambiente, você não acha que não dá para a gente dar veja, um cafunézinho ali no Paulo Guedes? Então, veja só, nós estamos falando da trabalhista de 2017, né? 2017 a gente está colhendo os frutos em 2020. Então você leva um tempo, né? 2018, 2019, eu entendo que sejam anos em que você tem uma adaptação das empresas, o judiciário interpretando a lei, né? Você tem uma certa adaptação. E aí, eu acho que está pacificado e a coisa foi.
Então, liberdade econômica é muito recente. Eu acho que é pouco tempo para ter o efeito que vai ter, né? Eu acho que vai ganhar produtividade. A economia, de fato, vai crescer mais, né? Eu acho que a liberdade econômica ela tem mais efeito sobre o crescimento econômico. A reforma trabalhista também, né? Porque na medida em que você facilita a formalização, isso também ajuda no financiamento do Estado e tudo mais. Agora, a liberdade econômica é mais no crescimento econômico. E vai acontecer, mas não é agora, né? Porque quando é que foi aprovado? Foi ano passado, né? Então, não vejo por aí. Eu acho que é muito específico emprego formal, né? E, bom, vou passar a bola aqui para o Márcio. Márcio, o Xará fez essa brilhante constatação e a gente vem aí num ritmo criando empregos. Você, durante muitos anos aí, trabalhou na gestão de projetos. Eu imagino que você tem um ambiente menos regulado nas relações de trabalho, deva ter um impacto, né? E você, como um gestor de projetos, acho que essa deve ser uma variável aí que deve estar impactando para que mais empresas tenham uma propensão a investir, né? Tudo isso é um ciclo, né? Tudo isso é o ciclo virtuoso, o ciclo vicioso, né? Então, no momento que você dá maior liberdade para as coisas acontecerem, você faz uma relação de trabalho que seja baseada mais em confiança. A palavra-chave para qualquer coisa funcionar é confiança. No momento que começa, né? Ó, o empresário confia que a situação vai ficar legal, e tal. O que aconteceu, por exemplo, 2010, para mim, foi um ano bastante significativo, né? 2010 foi o ano em que a Petrobras estava, foi o ano que eu me aposentei, inclusive, entre 2006 e 2010, segundo o governo do Lula, foi aquele ano que a Petrobras investiu em 250 mil projetos ao mesmo tempo. Foi aquela época da euforia que a gente ia ter Copa do Mundo, que a gente ia ter Olimpíada e coisa e tal. Em 2011, eu vi engenheiro recém-formado recusando 20 mil por mês, né? E em 2009, um pouquinho antes de eu me aposentar, só contando uma historinha rápida, né? A Petrobras tinha aquela carteira de projetos absurda, né? E um dia eu estava numa reunião na Repar, eu acompanhava o projeto nosso lá, e na hora do almoço, a gente de brincadeira, ainda não existia tanto entretenimento celular, etc. A gente sentou ali 2, 3 engenheiros. Eu nunca tive experiência em obra, mas os caras eram bastante experientes. E nós pegamos a carteira da Petrobras, Compeg, Renest, Refinaria Premium 1, Premium 2, carteira de gasolina, plataformas, navios, etc. Nós fizemos uma conta em cima da perna, quanto que se gastaria de aço para fazer isso, e a nossa conclusão foi que não tinha aço no mundo suficiente para fazer a carteira de projeto da Petrobras. Ou seja, estava na cara que... Eu falo palavrão mesmo, né? Como eu digo, não deu merda por acaso, foi cuidadosamente planejado para dar em merda. Por quê? Se criou um clima de euforia, e projeto aí. O que é projeto? Projeto é um troço que você investe hoje para receber amanhã, para receber depois. E se criou uma carteira de projeto que era totalmente absurda, né? E, claro, isso gerou emprego para caramba, enquanto estava naquela... Né? Esse tempo eu fiz a comparação com o síndico do prédio. O síndico que resolveu fazer um monte de obra ao mesmo tempo, né? E disse, não, nós temos dinheiro para fazer, deixa com a gente, vai. Aí, um belo dia, o cara diz, olha, ferrou, nós não temos dinheiro, a obra vai ficar pela metade, segue o jogo. É isso que quebrou, por exemplo. Eu sempre digo, achar que corrupção quebra uma empresa do tamanho da Petrobras, desculpa que eu estou me estendendo um pouco, achar que corrupção é a cereja do bolo. O que quebra é você fazer uma carteira de projetos que você sabe que não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, e aí você enterra 14 bilhões de dólares no Compeg. Era o orgulho da minha vida trabalhar no Compeg e foi a vergonha da minha vida ter acabado a minha carreira no Compeg. Ou seja, a corrupção custa caro, mas a incompetência ainda mais, né?
Bom, eu não vou entrar em detalhe porque eu vou falar muito tempo, mas existe o seguinte, existe a corrupção e a corrupção. Né? A corrupção, você imagina um contrato da Petrobras daqueles de 1 bilhão, a obra que eu trabalhei no Compérdio era 1 bilhão e 600 milhões. Se alguém 0,5. conseguir levar para cá 0,01% disso aí, o cara está feliz e não faz nem cosquinha no orçamento da Petrobras. Isso tinha, eu entrei na Petrobras na época dos militares, né? Isso tinha desde tempos imemoriais. O Paulo Francis que o diga, né? Não, tinha o Cijac Uec, tinha a fama, né, de ser o cara que... na época do Sarney, tinha um diretor que morava no Jardim Pernambuco, ali no Leblon, onde de mansão lá, não era compatível com o salário. Agora, a diferença na época do PT é que o PT armou um esquema em que o cara não conseguia entrar para fazer trabalho na Petrobras se não deixasse uma grana lá. E aí se contrataram projetos demais. Bom, só fechando. Então, eu acho isso. Quer dizer, 2010 foi o ano da euforia total. Mas a gente, né, o meu avô alemão sempre dizia, depois do porre vem a ressaca. Não tem como ser diferente, a vida é assim. Né? Então, aí veio essa questão. Então, às vezes, esses indicadores, né, o que eu estou querendo dizer é que esses indicadores nem sempre se relacionam de uma forma totalmente racional. Às vezes, eles podem te enganar bastante, como enganaram um bocado de gente. Talvez, Desculpa, então, os falei números... demais. Imagina que é isso. Talvez, Rodrigo, dado que o Márcio falou, talvez então os números que o Marcelo apurou são ainda mais robustos, né? Porque a gente tinha ali uma base comparativa inflada, né? Então, se a gente talvez fizesse aí um prorata ali, talvez esse crescimento que a gente está tendo é mais robusto e de empregos, e talvez a reforma tenha tido um impacto até maior do que a gente possa imaginar, né? Então, tem um artigo do meu colega de departamento, Rafael Corbi, e a Renata Narita, os dois são meus colegas, que mostram os efeitos da reforma trabalhista oriundas, né, do Temer. Eu não entendo muito do assunto, não tem muito pouco para dizer sobre esse tema, mas, assim, talvez não seja só isso também, né? Talvez algumas reformas que foram implementadas neste governo, mais recentemente, né? Seguindo um pouquinho o que Adolfo Saxida disse, seguindo um pouquinho o que o Carlos da Costa diz, pode ser que tenha algum efeito também que a gente não está percebendo. Na prática, né, sendo bem honesto, a gente só vai conseguir, de fato, estabelecer a causalidade mais próxima nos próximos anos. Eu acho que ainda nós não conseguimos estabelecer muito bem a causalidade, se foi só a reforma do governo Temer ou se outras medidas que foram feitas nesse governo tiveram algum efeito. Mas, de qualquer maneira, a notícia é boa, né? O fato é bom, né? E isso traz algum alívio. Vamos ver. Não tendo mais já é um bom caminho. Ô, Vitor, criação de emprego não tem mais, né? É bom, né? Ou criou emprego, mas... Não tem mais. Acho que é bom. Esse é um indicador que surpreendeu todo mundo, né? Acho que tem até estudo já do Pastore, viu, Luciano? Que também endossa essa questão da boa influência da reforma trabalhista, né? Então, hoje gera-se mais empregos por unidade de crescimento de PIB do que antes. O quanto isso acho que a gente tem que esperar um tempo para saber. Mas louvado seja a reforma trabalhista, então, né? E eu acho que a observação aqui é que, como ela foi promulgada em 2016, 2017, ainda 2018, 2019 ainda tinha seus detratores, né? E a reforma trabalhista, o problema é que muitas coisas em economia você não a coisa não acontece de seguinte. E às vezes isso é injusto. Quem colhe os frutos são pessoas que não foram as que plantaram, né? A gente já viu isso algum tempo atrás, né? Já vimos isso na virada do século, com um certo senhor aí. Mas
é uma ótima notícia. Se isso prevalece, quer dizer que mesmo num ritmo mais lento, a gente ainda vai conseguir gerar emprego, né? Então, se crescer entre 1% e 2%, não é um cenário de estagnação do emprego, passaríamos um cenário com algum superávit de geração de emprego, que é bom. Eu só não tenho Tomara que certeza, eu só não tenho certeza se, porque nós estamos falando do CAGED, que é emprego formal. Eu não sei se, eu não vi na série, né, o número de empregos criados, o número total de empregos criados teve algum efeito, né? Teve efeito no emprego formal, isso é claro. Agora, a gente não sabe se o número de empregos ficou constante e teve mais formalização do que haveria sem a reforma trabalhista, né? Porque a única medida do CAGED é o emprego formal, né? Bom, amiguinhos, é o acho que são seguinte. sinais, né? São sinais. Eu acho que isso aí ainda Sim. vai ser monitorado Todos nos eles próximos somados meses, mas formam são um sinais. mosaico aí da transformação pela qual o país está passando e que, se Deus quiser, continuará nessa direção. Amiguinhos, é o seguinte, nós já estamos aqui com 1h34 de bate-papo e ainda tínhamos um tema aqui para debater por sugestão do Vitor Loyola, que seria aí a matéria da Folha de São Paulo falando da evolução patrimonial do Bolsonaro. Temos uma decisão colegiada para tomar aqui. Deixamos para a próxima e vamos às considerações finais, ou seguimos aqui, uma vez que já estamos no avançado da hora? Eu deixaria para a próxima, para esperar Eu a acho que sim. notícia. Então, o senhor que é o pai da Mesmo criança, se o senhor que é o pai da criança está rolando para a semana que vem, já fica para a semana que vem. Eu não li a reportagem. Vai que o patrimônio cresça mais até lá, né? Vai saber, né? Eles podem pegar, talvez, os primos de primeiro e segundo grau também, né? Pegar irmã, cunhada, mãe, tudo, mas vamos lá. Bom, gente, considerações finais. Eu vou começar aqui pelo meu xará. Xará, por favor, aí a sua dica, sua bola dentro, sua bola fora. Vamos lá. Eu estou falando, ele é o padrão. É o padrão de qualidade, é o benchmark de tudo um pouco, é o Xará. Chega primeiro, faz a lição de casa bonitinho. Xará, você é o nosso CDF do coração. Eu faço tudo para te agradar, chefe. Obrigado, Xará, obrigado. Tá vivo ainda, a bola dentro. Não, morreu hoje. Morreu o Gorbachev, acabou de morrer. Eu tô mal, cara. Então, a minha bola dentro vai para o Mikhail Gorbachev, o cara, de fato, assim, eu estava pensando o papel dele, né? Eu acho que se não fosse ele, talvez tivesse surgido outra pessoa, tal, mas coube a ele fazê-lo. Foi desviar a União Soviética de ser hoje uma Venezuela com armas atômicas, né? Porque você estava caminhando para o colapso econômico. O que fez o Gorbachev falar assim, para tudo, vamos aqui rever o modelo econômico, porque isso aqui está colapsando. Então, se não fosse ele, a gente teria hoje uma Venezuela com armas nucleares, né? Então, acho que é o bola dentro para o Gorbachev. A bola fora, isso aqui, o evento ainda é da outra semana, né, quando se fez um inquérito contra os empresários, mas essa semana, e eu meio que não comentei e tal, porque a gente não sabia do que se tratava, não tinha aberto o sigilo, e abriu o sigilo, né? Na hora que abre o sigilo, você olha para aquilo e fala assim, sério, é isso? É isso que... não faz o mínimo sentido, né? Não, e o embasamento em base de print de mensagem de matéria de revista é vergonhoso. É um absurdo. Realmente um negócio... É um assunto, é uma afronta. Enfim, então a bola fora vai para o nosso querido ministro Kojak. Kojak é do meu tempo. Eu lembro também. Do tempo do Telly Savalas, starring. Telly Savalas, exatamente. E a minha dica foi a dica do Vitor, eu reforço. Assistam esse filme. Você, Marcelo, que você é manteiga derretida, você vai chorar umas 3 vezes durante o filme. Já estou sentindo um aperto no peito. Mas, olha, é impressionante, muito bem feito. São 2h30, você não vê o tempo passar. Muito bem feito, roteiro muito bem montado. Você sabe o final do filme, mas, pô, você passa o filme inteiro na tensão. Né? Vou ver se eu consigo convencer a dona Thelma, que adora filmes de terror, para meu desespero, porque eu morro de medo. Não, mas não é terror, né? Não, eu sei. Vou ver se eu convenço a dona Thelma,
Que a dona Thelma porque ela... gosta de filmes de terror e eu morro de medo. Entendi. Eu fico apavorado, e ela adora. Sabe-se lá. É E isso. beleza. E aí, Vitão, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora? Eu vou seguir o Guterman. Em tudo. Bom, que moral, hein, ô Xará? Caraca, hein, meu? Mas é verdade, foi muito. Hoje em dia o pessoal usa tão errado essa expressão assertivo, né? Foi muito certeiro, né, nas suas colocações. Não assertivo, como tanta gente fala, para desespero do meu amigo Américo, meu sócio, que fica lá no Rio de Janeiro, assim como eu, um amante da língua portuguesa. E aí, Rodrigão, sua bola dentro, sua bola fora, suas considerações finais. Eu não pensei em nada hoje, viu? Tá difícil. Ai, tá vendo, A minha Xará? bola Tá fora eu esculhambação. concordo com o Guterman. A minha bola fora eu concordo com o Guterman. Eu só acrescentaria também as entrevistas do William Bonner, da Renata, lá no Jornal Nacional, né? Que elas não foram entrevistas exatamente, elas foram proselitismo na prática, né? Então, acho que a gente já sabe que a imprensa nesse país aqui tá muito decaída, né? De modo geral, mas aquilo que a gente pensava que era um exemplo, um padrão a ser seguido, inclusive, incrivelmente degringolou de uma maneira quase que inacreditável, né? Então, eu só queria ressaltar esse aspecto. A minha dica é que em breve nós teremos de novo a série, né, o spin-off do Karate Kid, que vai começar amanhã, se não me engano. Spin-off? Não podemos perder. Hã? Spin-off? Não, a próxima temporada. A próxima temporada. Tá bom, pô. Tá. Fiquei surpreso com a notícia de um spin-off. Não, mas o seriado é um spin-off do Karate Kid. Do filme, né? Do filme, é verdade. Filme. Então, vai começar, não vamos perder. E em breve, Manifesto também volta para a última temporada, a quarta e última temporada, certo? Certo. Márcio, eu queria abrir aqui para suas considerações finais, mas sem antes, não poderia deixar de agradecer sua presença. Pô, cara, você é o nosso decano, você tem um senso de humor, a sua experiência é muito valiosa sobre todos os aspectos. Realmente, ter você aqui com a gente hoje foi uma tremenda honra. Que sorte a nossa ter você como nosso decano. E assim, apareça mais e mais vezes, escreva mais e mais, porque você é uma figura. Tem algumas declarações que vindas da minha boca, como um Bambi, fica difícil, mas realmente, cara, eu vou falar aqui, isso é uma delícia, porque, cara, ouvir você é divertido, ouvir as suas histórias são enriquecedoras, então, como eu sou Bambi, eu posso ficar à vontade em falar. Aliás, conheça a primeira-dama, que cara de sorte que você é, porque ela é maravilhosa também. Diz aí, Xará, como é que... Diz aí, Márcio, perdão. Os artigos mais esperados do Papo de Boteco. Sim, sem sombra de dúvida. Sempre vou na hora. Assim, na hora. Tempo real, tem que exatamente. ver o que está escrito. E aí, Márcio, quais são as suas considerações finais? Sua bola dentro, sua bola fora, sua dica? Olha, já que estão falando entre um Bambi e um gaúcho, né, a minha esposa é ciumenta. Ela é maravilhosa, mas é ciumenta pra caramba. Mas fala que esse amor é platônico. Esse amor é platônico. Tem uma piadinha de amor platônico, mas um dia eu conto. Mas, enfim, vamos lá. Tem uma frase do Churchill, né, que eu adoro, que é aquela que diz que a democracia é o pior regime que existe, tirando todos os outros, né? E a minha bola dentro e fora vai em torno da democracia. A bola dentro aqui, com todos os defeitos, nós tivemos um debate livre entre todos os candidatos. Melhor um debate capenga do que não ter debate, né? Eu vivi boa parte da minha vida sob uma ditadura militar, eu sei exatamente o que é isso. Então, bola dentro que venham mais debates do jeito que for. A bola fora, eu vou acompanhar, né, o relator. Essa, entre outras atitudes que, especificamente, esse ministro do STF toma, que são claramente antidemocráticas e claramente, né, parece que favorecem um dos lados, e a minha opinião pessoal é que isso é tiro no pé, porque claramente, cada vez que o cara dá uma... meu voto é declarado, não voto no Lula nem no Bolsonaro, tenho 70 anos, não preciso votar, não vou sair de casa para escolher entre os dois. Agora, cada vez que eu vejo uma coisa dessa, dá uma vontadezinha de votar no Bolsonaro. Vai! Eu acho que é isso, né? Porque
É isso, Será? A mas impressão que dá vai na é que boa. Não precisa ir de manhã para não pegar fila. Vai ali depois do almoço, que o pessoal está fazendo aquela digestão. Vai tranquilo, tampa o narizinho, ó. Entendeu? Ajuda esse seu mas amigo aqui a ganhar um almoço de uma pataiada. tá. Ué, agora que estava lendo o almoço, a ideia começou a ficar interessante. Ó, a Mas, gente racha. enfim, então o lance é o seguinte: a impressão que eu tenho é que esse pessoal nem uma boa avaliação está fazendo, porque é tiro no pé, na minha visão. Dica pode ser qualquer coisa, não precisa O ser que você bem filme e tal. entender, restaurante, Então, qualquer coisa. vou dar uma dica para vocês. Vocês, a maioria, moram em São Paulo, e quando pensa no Rio de Janeiro, pensa em praia, etc, etc. Né? E há 20 anos atrás, eu conheci uma cidade chamada Teresópolis. Né? Tem uma casinha lá, inclusive. Então, dica para paulistas passando no Rio de Janeiro. Praia legal, a Barra da Tijuca é super legal e tal, mas se vierem passar uns 3, 4 dias, dá uma subida a Teresópolis. A estrada é muito boa, é no nível das estradas de São Paulo. No Rio de Janeiro, as estradas são horrorosas. Né? É uma hora e pouco do Rio de Janeiro até lá. Você tem vistas maravilhosas, tem programas interessantes, tem uma gastronomia muito boa e tem 2 estradas, a Terefri, Teresópolis-Friburgo, e a estrada para Itaipava, Teresópolis e Itaipava. Essa é horrorosa, mas vale a pena, são 34 quilômetros e tem assim as paisagens mais espetaculares que eu já vi. A estrada que era usada para o Dom Pedro para ir pegar a Marquesa de Santos, dizem, né? E acho que não recebeu nenhuma reforma boa desde aquela época. Então a estrada é meio complicada, mas é uma dica, vale a pena. Teresópolis é muito legal. A sede da CBF lá é um negócio de cinema, vale a visita. Então, a minha Eu já dica é fui, é Teresópolis. muito bom mesmo. Obrigado, Márcio. Bom, eu vou dar. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas dicas. Eu vou dar aqui a minha dica, é o artigo do Fernando Schuller, o Leviatã Brasileiro, um primor, dá para fazer um quadro e pregar assim na parede. Acho que ele traça ali um raio-x, bate uma fotografia do momento que a gente está vivendo, de forma muito precisa. Em função disso e repercutindo exatamente o que o Márcio falou, a minha dica é que, assim, quem acredita em liberdade, né, quem acredita que nós não devemos ter um Estado opressor, né, que os poderes devem respeitar os seus limites, eu acho que os brasileiros têm que sair no 7 de setembro, tomarem as ruas, pintarem elas de verde e amarelo e mostrar o tamanho, né, dessa insatisfação e usar a data da nossa independência para essa finalidade. Então, acho que a minha segunda dica é vamos todos para a rua no 7 de setembro. Bom, a minha bola fora, eu vou... Pois não, Márcio? Não, termina o teu, eu quero fazer um finalzinho. Ah, tá bom. A minha bola fora, são algumas, né? Vai começar primeiro pelo Fernando Dávila do Novo, né? Eu via um certo entusiasmo no meu amigo Vitor e na Tatiana. Nunca tinha parado para me debruçar muito sobre o que... Entusiasmo, não. Uma Nunca preferência? entusiasmado. Uma preferência? Preferência. Isso. Eu vi uma certa A Tati preferência estava do Vitor, já entusiasmada. está renegando a criança, mas tudo bem. Eu vi uma certa preferência do Vitor e um certo entusiasmo da Tati, e realmente o cara, para mim, teve uma atuação pífia, assim, o Dória do genérico. Uma bola fora para Vera Magalhães, um jornalismo militante, concordo com o presidente da República, uma vergonha para o jornalismo. Uma bola fora para o Bolsonaro, por ter caído na pegadinha da Vera Magalhães, que como candidato ele não ganha absolutamente nada. A resposta dele, ainda que eu acho que de certa maneira no mérito é justa, mas foi muito mal elaborada, principalmente quando ele fala que negócio de que ela dorme pensando nele, né? E ali é a síndrome de Gabriela mesmo, é o Bolsonaro sendo Bolsonaro. Outra bola fora para o Bolsonaro, por no mesmo debate ter perguntado sobre mulher para o Ciro, muita burrice, né? Uma bola fora gigantesca para o Lula e para todas as agências de checagem e para todo mundo que não contradiz ele quando ele diz que ele é inocente. O Lula não é inocente, o Lula é ladrão, ele foi condenado em primeira, segunda e terceira instância, mesmo sendo defendido pelos mais caros advogados desse país, e ele só está livre, só está concorrendo à presidência da República por um ridículo, vergonhoso estratagema, esse sim, o grande golpe que o Brasil sofreu. A minha bola dentro vai para o Ciro,
que foi espetacular, falou a coisa mais legal do debate, e que ele não falou que foi gravado, mas a internet está aí, quando ele disse para o Lula que o Lula não foi para Paris, que estava preso. Sensacional, né? A bola veio no alto, ele bateu ali da meia-lua, no ângulo, sem pingar. Foi lindo, 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 né? E também, já que eu dei 2 bolas fora para o Bolsonaro, uma bola dentro, por ele ter chamado 2 vezes o Lula de ex-presidiário, aliás, um Lula acuado. Bom, é isso, eu vou passar a palavra aqui para o Márcio, que parece que quer falar mais alguma coisinha. Não, é só que, né, eu queria agradecer, foi um prazer enorme estar Imagina, junto o com prazer é vocês, nosso. agradecer muito o convite que vocês fizeram, né? E, sei lá, espero que qualquer hora vocês repitam a insanidade e voltem a me chamar aqui, Olha, porque foi um prazer enorme estar com vocês aqui, e eu queria deixar isso claro. Tá? Muito obrigado mesmo por terem me chamado. A lucidez não é um dos nossos traços mais marcantes, e tenha certeza que essa é a primeira de outras vezes que a gente vai tirar uma casquinha aí de você, tá bom, Márcio? Obrigado, Rodrigão, nosso zagueiro, sempre bom você estar aqui. Márcio, estamos te esperando em São Paulo para algum momento fazermos essa conversa ao vivo. Tá, eu já falei, inclusive, que nós já estamos providenciando. Tem que dizer quando. Nós já, Tem que inclusive, dizer quando. Conversava com ele no Esquenta que nós já estamos providenciando o aluguel do Gulfstream para buscar ele no Rio e trazer ele aqui para São Paulo. Vitão, obrigado. Você é a liga aí, a argamassa que juntou todo esse pessoal no Papo de Boteco. E, Xará, bom, tamo junto aí. O que eu falar de você é pouco, tá? Um abração, meus amigos, e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Valeu! Tchau. Falou. Um abraço.